Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Lembrando que os vereadores devem fazer o registro de presença pelo sistema eletrônico. Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana, declaro abertas a 20ª reunião ordinária do ano de 2020 da Câmara Municipal de Nova Serrana. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do ofício da comunicação do vereador Cabral. Uma boa noite a todos. Ao excelentíssimo senhor Ricardo de Freitas Tobias, presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana. Assunto: comunicado de ausência do vereador Cabral na 20ª reunião ordinária. Excelentíssimo presidente, venho por meio deste, a pedido do vereador Cabral, comunicá-lo que o mesmo não poderá comparecer à 20ª reunião ordinária da Câmara Municipal, em razão de ter acompanhado sua assessora de gabinete, Bárbara Ellen Salles Santos, no hospital, ocasião em que a mesma apresentou febre alta e demais sintomas da Covid-19. Foram realizados exames que serão entregues nos próximos dias e a paciente recebeu atestado de 4 dias. Considerando que o vereador Cabral teve contato ao longo do dia com a sua assessora e considerando que os exames ainda não ficaram prontos, por precaução, o vereador Cabral decidiu não participar da reunião de hoje, a fim de resguardar a saúde de todos que estarão presentes na sessão ordinária. Certo da compreensão dos nobres vereadores, deixo os meus votos de estima e consideração. Nova Serrana, 30 de junho de 2020, atenciosamente, Rafaela Menezes Amaral, chefe de gabinete do presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana. Então está aí a justificativa do vereador. Solicito ao senhor secretário pastor Giovanni Máximo que faça a leitura da ata da 19ª reunião ordinária de 2020. Ata da 19ª reunião ordinária do ano de 2020 da Câmara Municipal de Nova Serrana. Às 19 horas do dia 23 de junho do ano de 2020, tendo como sala de sessão José Batista de Freitas, realizou-se a 19ª reunião ordinária na Câmara Municipal de Nova Serrana, sob a presidência do vereador Ricardo de Freitas Tobias. Após saudar os presentes, o senhor presidente solicitou aos edis que fizesse o registro de presença pelo sistema eletrônico. Havendo quórum regimental, o presidente declarou aberta a reunião sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana. Na pauta da reunião constava as seguintes matérias: ata da 18ª reunião ordinária de 2020, uso da tribuna pela senhora Luana Aparecida Costa, matérias do Executivo, ofício gabinete 357/2020, que encaminha o projeto de lei complementar 043/2020, ofício do gabinete 356/2020, que encaminha o projeto de lei 044/2020, ofício do gabinete 365/2020, que encaminha o projeto de lei 047/2020. Matérias do Legislativo: projeto de lei 045, de autoria do vereador Idalino Rodrigues da Silva, projeto de lei 046/2020, de autoria da vereadora Terezinha Célia do Carmo Silveira, projeto de lei 048/2020, de autoria da vereadora Terezinha Célia do Carmo Silveira, e projeto de lei 049/2020, de autoria do vereador Idalino Rodrigues da Silva. Indicação 065/2020, de autoria do vereador Aguinaldo Mendes Cordeiro. Indicação 066/2020, de autoria do vereador José Alberto Fonseca Silva. E indicação 067/2020, de autoria do vereador Sandro Moretti de Souza Silva e Walter dos Reis Melo. Indicação 068/2020,
de autoria do vereador William Carlos Barcelo, o William Carlos Ferreira Barcelo, desculpe, indicação 070/2020, de autoria do vereador Walter Reis Melo, indicação 071/2020, de autoria do vereador Idalino Rodrigues da Silva, indicação 072/2020, de autoria do vereador Giovanni Máximo Silva, indicação 073/2020, de autoria do vereador Vantuir Ribeiro Martins. Matérias para votação: projeto de lei 140/2020, substitutivo, de autoria do Executivo Municipal. Emenda 01 ao projeto de lei 030/2020, projeto de lei 030/2020, de autoria do Executivo Municipal. Emenda 01 ao projeto de lei 038, projeto de lei 038, de autoria do vereador William Carlos Ferreira Barcelo. Feita a leitura da ata da 18ª reunião ordinária de 2020, esta foi aprovada e assinada pelos vereadores, conforme dispõe o artigo 73 do Regimento Interno. Fez uso da palavra na tribuna a oradora inscrita, Luana Aparecida Costa, representando os membros da ONG Arca de Noé, para tecer comentários sobre o trabalho social de proteção à vida animal. Conforme o inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno, foi aberta a palavra aos vereadores. Ato contínuo, foi feita a leitura das matérias do Executivo Municipal e do Legislativo Municipal. Mediante votação simbólica, as indicações 065 a 073 foram aprovadas nos termos do parágrafo 1º do artigo 142 do Regimento Interno. O vereador William Carlos Ferreira Barcelos apresentou proposta de emenda 02 de redação ao projeto 030/2020. Realizadas as leituras e os respectivos debates, as votações, constaram aprovadas as matérias: emenda 02 ao projeto 140/2020, substitutivo, com 11 votos favoráveis e uma abstenção. Projeto de lei 140/2019, substitutivo, com 10 votos favoráveis e 2 abstenções. Emenda 01 ao projeto de lei 030, com 12 votos favoráveis. Emenda de redação 02 ao projeto de lei 030, com 12 votos favoráveis. E projeto de lei 030, com 12 votos favoráveis. Emenda 01 ao projeto 038, com 12 votos favoráveis. Projeto de lei 038, com 12 votos favoráveis. A emenda 01 ao projeto 140, substitutivo, consta aprovado na 18ª reunião ordinária desta Câmara Legislativa. Devido à impossibilidade técnica de votar no sistema eletrônico, fica registrado: o vereador Aguinaldo Mendes Cordeiro votou favorável a todas as matérias desta pauta, exceto o projeto de lei 140/2019, substitutivo, no qual manifestou abstenção. Não havendo outro assunto a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada esta reunião, agradecendo a presença de todos. A referida ata está diante do plenário. Se não há nenhuma retificação, por favor, permaneça como estão. Declaro aprovada a ata lida. Conforme dispõe o inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno, está aberta a palavra aos vereadores. Senhor presidente, o requerimento. Com a palavra, vereador José Alberto. Senhor secretário, por gentileza, faça a leitura do requerimento do vereador José Alberto. Requerimento /2020, Nova Serrana, 30 de junho de 2020. Ao excelentíssimo vereador Ricardo de Freitas Tobias, presidente da Câmara de Nova Serrana. Assunto: solicitação. Autoria: Bloco Independente Unidos a favor de Nova Serrana. Excelentíssimo senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, o Bloco Independente Unidos por Nova Serrana, Unidos a favor de Nova Serrana, vem através deste requerer a convocação de uma reunião com representantes do Executivo, Legislativo, Hospital Santa Mônica e Cisnova para obtermos informações ou esclarecimentos sobre as perspectivas
de atendimento da unidade hospitalar objeto de cessão onerosa, bem como dos servidores públicos cobertos pelo plano de saúde da Prefeitura. A reunião se justifica pela recente informação de aquisição do controle do Grupo Santa Mônica pelo Grupo Notre Dame Intermédica, para que possamos ficar informados de todas as possíveis mudanças e para que possamos esclarecer todas as dúvidas para a população. Requeiro que esta reunião seja realizada em plenário e transmitido para toda a população. Sala de Sessões José Batista de Freitas, 30 de junho de 2020. José Alberto Fonseca da Silva, Terezinha Célia do Carmo, William Carlos Ferreira Barcelos. Senhor presidente, gostaria de estar pedindo ao senhor para estar convocando essa reunião, tendo em vista que já foi colocado aí no requerimento. Também, na noite de hoje, está entrando com a indicação aí da cobertura da unidade básica de saúde do bairro Novo Horizonte. Está pedindo o Léo, para estar a pedido de pessoas que usam ali aquele espaço, que pediu a gente para estar fazendo essa indicação. Então, gostaria de estar mostrando para vocês a situação ali. As pessoas fazem ali no sol ali, então a gente está pedindo o executivo aí para dar uma atenção aí, para estar colocando a cobertura nesse espaço aí. Então, é ali no Novo Horizonte, naquela UBS do Novo Horizonte, e é minha indicação na noite de hoje. É o que eu queria falar. Muito obrigado. Mais alguma palavra, vereador? Eu vou deliberar plenário esse pedido dessa reunião, porque nós estamos tendo aqui várias reuniões, vereador, das comissões, e eu vou deliberar plenário a respeito dessas reuniões, se todos concordam. Vereador Zé Faquinha? Sim, concordo. Vereador Dóia? Vai, presidente, você é a autoridade. Mas eu estou deliberando pelo plenário, vereador, justamente por causa das reuniões que nós estamos tendo aqui, várias reuniões. Não, então eu concordo. Vereador Jadir. Presidente, o que acontece é o seguinte: existe um contrato vigente, então esse contrato ele não pode ser revogado, mesmo que seja o Santa Mônica, né, concluindo essa transferência do hospital para Notre Dame, será assim também, da mesma forma, permanece o contrato. Então, como a gente está com 7 comissões, e principalmente agora no período que, nas finais que está aglomerando, está dando até chute na hora na cabeça, porque é tanta coisa, é tanta reunião. Então, eu gostaria que os nobres colegas, eles têm pleno poder de averiguar sozinho. Cada um vai lá e conversa, cada um vai no pé do pau, entendeu? Eu não tenho nada contra eles, mas estou falando a questão de que nós temos muito trabalho, pelo menos eu tenho. Presidente, minha resposta é não. Vereador Vantuir. Presidente, devido à minha agenda também, eu não sei que dia que eles vão marcar, talvez marque um dia que eu não posso vir, e como já disse, temos muitos trabalhos aqui, eu também voto não. Vereador Pastor Giovanni. Senhor presidente, eu estou percebendo aqui que no ofício, aqui não tem marcando uma data para reunião, né? E se existe esse anseio por parte dos vereadores, na oportunidade, essa reunião ela pode ser marcada mesmo que não venha nesse tempo agora que nós estamos aí tramitando as comissões processantes. Posteriormente, eu não vejo nenhum contratempo, não. Desde que seja depois. Isso aí é uma determinação do presidente. Presidente, eu assinei o requerimento, sou favorável. Vereador Remirta. Presidente, eu sou favorável, porque fala de educação, e os vereadores, representantes do povo, a gente tem que saber todas as coisas. Então, de repente, vereadora Terezinha.
Sou totalmente Então, favorável concluir, não. para que a gente possa dar esclarecimento à população, porque nós somos cobrados e nós temos que ter toda a documentação para informar a população tudo certo. Vereador Chiquinho. Uai, o senhor que delibera, mas se colocou no plenário, eu sou favorável, a respeitar o pedido do colega. Vereador Sandro Moretti. Boa noite a todos. Faço as palavras do Jardim as minhas. Eu acho que o interesse é da gente e nós devemos buscar as informações para passar para a população. Senão fica muito cômodo. Qualquer coisinha, requerimento para o executivo vir cá, reunião, nós já estamos atarefados. Não. Vereador Zé Alberto é o autor do requerimento. Ele é o autor. Então, Senhor presidente, considero que isso é muito importante, tendo em vista que todos os servidores do município de Nova Serrana tinham um contrato da Unimed, tiraram esse plano e hoje eles têm o Saúde e Vida. Então, nós precisamos sim, nós estamos aqui, pelo menos eu estou para ouvir a população, para estar esclarecendo qualquer dúvida, que aí todo mundo viu estampado nos jornais aí, a respeito desse Santa Mônica. Então, a gente precisa sim de trazer às claras o que está acontecendo com esse plano. Então, já foi votado. Eu quero agradecer a todos os colegas vereadores que votaram favorável. Meu voto é favorável para estar esclarecendo. E mais uma sugestão, senhor presidente. As comissões são feitas durante o dia. Convoca a reunião para um dia à noite. Convoca a reunião extraordinária aí. A gente precisa ouvir todas essas pessoas aí. Pode convocar para 7 horas da noite, outro dia que não seja o dia da reunião. Diante aqui da maioria, nós vamos estar atendendo o seu pedido. Ô, presidente, então, só complementando, que marque para agosto, então. Sim, nós vamos ver uma nova data aqui, para a gente estar discutindo esse assunto aqui. Senhor presidente, em agosto minha agenda está cheia, viu? Eu não vou vir, não. Gente, só me desculpa uma coisa, nós Mas vereadores algum estamos aqui para trabalhar, ué. Pelo amor ninguém, de Deus, o senhor está recusando trabalho, então vamos vereador desocupar o lugar. Idalino, ninguém está falando em não Tá trabalhar, sim, tem não. muita gente justificando Mas que está quem? cheio de reunião. Eu tenho 7 comissões, não estou reclamando. Eu ganho para isso. Eu estou deliberando para o plenário. Eu não estou tomando medida. Outra coisa, o senhor tem autonomia de falar sim ou não. Não precisa nem jogar vereador, as de nós. O vereador está aqui para trabalhar, agora o vereador fugindo que não quer trabalhar. Vereador, eu deliberei para o plenário é soberano essa presidência aqui. Então, diante das comissões processantes, eu tive que deliberar para o plenário. Está aberta a palavra, mas algum vereador quer... Gostaria de falar também, a gente está aqui para trabalhar, mas o que está dando? Qual o resultado que está tendo? Queria estar aqui trabalhando como eu trabalho, mas eu quero ver o resultado. Até hoje não deu resultado nenhum de cassação, de nada. A gente está trabalhando aqui, o povo lá fora está falando que nós não estamos trabalhando nada. Então vamos trabalhar mesmo, vamos mostrar serviço. Não adianta fazer reunião aqui, fazer reunião ali e não resolver em nada. Muito obrigado, presidente. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Está aberta a palavra. Assunto relevante. Isso. Com a palavra, vereador William. São tantos assuntos relevantes, presidente, que a gente fica até na dúvida por onde a gente começa, ou se vale a pena até falar sobre esses assuntos. Porque eu vejo um impasse relacionado ao Hospital Santa Mônica, e nós temos ali milhões investidos. Nós ouvimos aí, assistimos um vídeo do gestor dizendo que nós temos crédito no hospital. É natural que nós queiramos saber perante quem que nós temos crédito. Perante o Notre Dame, perante o Santa Mônica, poderá ser utilizado aqui, vai ser utilizado em outras unidades hospitalares. Esse assunto é um assunto importantíssimo, não somente para todos os servidores públicos municipais que têm o convênio, mas também para os moradores de Nova Serrana, que têm um plano do Saúde e Vida. Muitos fizeram agora recentemente na expectativa de ter um atendimento X. Nós queremos saber, por exemplo, o valor das parcelas. Uma coisa é você ter um plano Santa Mônica com 2 unidades, uma em Nova Serrana e outra em Divinópolis. Uma coisa é você ter um plano que tem uma rede que atende no Brasil inteiro. Então, nós queremos saber como que vai funcionar isso. Nós queremos saber a veracidade, se de fato está consolidado. Então, é uma série de coisas que diz respeito, sim, à nossa atividade parlamentar. Nós estamos sendo questionados disso. Eu não posso simplesmente falar com uma pessoa que me questiona sobre isso o seguinte: eu estou com a minha agenda cheia, em agosto a gente vê.
Eu não posso falar isso. Eu, particularmente, não. E sobre essa questão de que nós temos autonomia, nós corremos atrás, se nós queremos, nós vamos atrás. Então, presidente, um requerimento, cópia do contrato do Hospital Santa Mônica. Vamos começar por aí. Ou seja, então a Prefeitura mande a cópia do contrato com o Hospital Santa Mônica, a gente já começa por aí. Em relação a outros gastos, nós também queremos cópia da nota fiscal referente aos 30 mil exemplares do informe publicitário que a Prefeitura cuidou de distribuir a partir da data de hoje. Por que nós estamos preocupados com isso? Olha, quando entra a política, nós temos uma preocupação muito grande, enquanto cidadão, enquanto população, quanto à distribuição dos famosos santinhos. E há quem diga que fala, olha, o candidato fica aqui enchendo a minha caixa de correspondência de papel e, diga-se de passagem, pago com o dinheiro do candidato, espero eu. Né? Alguns aí, claro, usam fundo eleitoral, mas não é a realidade municipal. A gente sabe que não chega aqui recurso dessa natureza. E já tem pessoas preocupadas com a quantidade de papel que chega, a publicidade político-partidária. Agora, quando vem exemplares em número de 30 mil custeados com dinheiro público, com material de alta qualidade, num ano onde está vedado determinados gastos, a título exemplificativo, aproveita a presença da imprensa para esclarecer para as pessoas que em ano eleitoral só se pode gastar com publicidade a média dos últimos 3 primeiros semestres dos anos anteriores. Isso é questão legal. A legislação mudou, talvez alguém está sentado na cadeira e não sabe que a lei mudou. 2017, nós não tivemos gastos relevantes no município. 2018, também não. 2019, primeiro semestre, não. Vai entrar abuso de poder político e econômico. E depois vai dizer que nós estamos perseguindo alguém. Nós estamos perseguindo alguém, nós estamos atrás da legalidade. Então, presidente, nós queremos a cópia da nota fiscal referente aos 30 mil exemplares de informe publicitário, nós queremos os gastos com a distribuição e quero apenas, tão somente, que seja obedecida a lei orgânica, porque a lei orgânica fala que essas despesas devem ser divulgadas por agência e por veículo de comunicação. Não estou criando nada, é o que está na lei e é o que é para ser seguido. Obrigado, presidente. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Senhor presidente. Palavra, vereador Vantuir. Eu gostaria de falar da minha indicação que indica o nome da senhora Maria Beatriz Lucas para a denominação da unidade de saúde da família que será inaugurada no bairro Campo Belo, onde atenderá também o bairro Amaral, de autoria minha, né, no caso. No ano de 2018, homenageei a Bia como gostava de ser chamada. A moção de congratulação, mas, infelizmente, no ano seguinte ela veio a falecer. Então, hoje, entro com essa indicação como forma de agradecimento à mulher guerreira e batalhadora que Maria Beatriz Lucas foi, para que ela nunca seja esquecida, pois esta é uma pessoa maravilhosa e muito competente. Peço ao senhor secretário para que faça a leitura da biografia da Maria. Biografia de Maria Beatriz Lucas. Data de nascimento, 5 de maio de 1968, naturalidade, Abaeté, Minas Gerais, filiação Elza de Assis e José Avelino Lucas, falecimento dia 5 de junho de 2019. Maria Beatriz Lucas era de origem muito humilde. Enquanto seus pais trabalhavam, ela ficava em casa para cuidar dos 3 irmãos menores. Depois de alguns anos, foi trabalhar em uma oficina de concerto de rádio e televisão, mas antes concluiu seus estudos com muita dificuldade, pois tinha uma doença chamada falciforme, que causava contusão, muita dor e febre. O serviço ficou escasso, então foi trabalhar como doméstica na cidade de Belo Horizonte. Depois de algum tempo, voltou para a cidade natal e trabalhou como operadora de caixa por 3 anos, mas infelizmente contraiu uma doença chamada LER, lesão por esforço repetitivo, mas com a ajuda de fisioterapia, ela se recuperou. Maria Beatriz veio para Nova Serrana com o esposo José do Carmo Pereira no ano de 2001, onde compraram um barracão e o reformou. O marido foi trabalhar como pedreiro
e ela trabalhou em várias fábricas de calçado. Em 2004, teve a oportunidade de trabalhar na prefeitura como agente de epidemiologia, onde ficou durante 1 ano até ser transferida para o PSF, Dimas Guimarães, no bairro Planalto, onde trabalhou como agente comunitária de saúde, se dedicando ainda mais atenção aos pacientes confiados a ela. Em 2018, efetivou na prefeitura, onde permaneceu no mesmo cargo. Foram um total de 15 anos de dedicação à vida de outras pessoas. Maria Beatriz ter muita sorte por trabalhar cuidando de vidas e ressaltava que sua equipe era muito competente, sempre buscando o melhor para os seus pacientes, onde se sentia honrado por fazer parte. Bia, como gostava de ser chamada, infelizmente veio a óbito dia 5 de junho de 2019 e levou com ela a sua dedicação, seu jeito altruísta, sua simplicidade e sua alegria. Bia deixou família, amigos, pacientes, com certeza, muitos fãs e muita saudade. Obrigado, secretário. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Remirta. Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas, servidores que estão nos ouvindo pela internet e pelos comunicação aqui presente, na pessoa do Tiago. Eu estava justificando a reunião, mas você não deixou completar, então só para falar rapidamente. Eu acho que tem muita reunião, está pesado, mas a saúde é muito importante. O hospital, a inauguração em Nova Serrana, é um evento de grande importância. E a população não sabe, porque todo mundo fica perguntando para a gente, eu também não sei, então eu acho uma importância essa reunião. Não precisa do prefeito vir aqui, igual alguns falaram, cada um vai procurar. Então vai ser 3 vereadores lá na prefeitura procurar, então se vier alguém aqui explicar para nós, acho que ganha até tempo. Eu queria falar da indicação aqui, presidente, porque cada um sabe de si, eu não quero criticar os colegas, mas a indicação de luz de LED, de tapar buraco, isso aí não leva a lugar nenhum, porque colocar nome em rua, escola, isso aí, eu acho que deveria ser função do executivo, não do legislativo. Esse é o meu pensamento, né? Não quero, mas a indicação que eu queria fazer, que todos pudessem colaborar, é o seguinte: tinha que fazer campanha, já que não pode executar a lei do lote sujo, da queimada, que nós estamos vendo aí várias queimadas acontecendo na cidade, e agora é a época da queimada, fazer uma campanha para que o pessoal não queime, não limpe o lote com fogo, que é proibido, tanto faz pela lei estadual como pela lei municipal. A lei 2010-2009 proíbe, e a lei estadual também, no Código Florestal, desde 68, já proíbe. Então, o que nós temos que fazer? Cumprir leis, senão não adianta gastar 500, quase meio milhão com Câmara dos Vereadores, sendo que as leis que fazem não são cumpridas. E suma importante, população. Lote sujo, que é problema de dengue, fala, além do lote tem em casa. Então, exige mais da população para resolver o problema da dengue, o problema de saúde. Fala-se da fumaça, não só a fumaça, a fuligem faz mal, mata os insetos. Então, o fogo, ele destrói o meio ambiente. Então, o meio ambiente é o nosso meio, nós precisamos preservar, porque degride o solo, marca os microelementos, os decompositores que são importantes para o solo, o fogo queima. Então, a fumaça, a fuligem, então só tem a prejudicar. Então, fala lá que, na lei, fala que até o passeio, a própria pessoa tem que manter limpo. E o pessoal joga a culpa no prefeito, na prefeitura, na frente da sua casa não limpa. É obrigação o passeio da frente do morador, do dono do lote. Então, fazer uma campanha, às vezes a população não sabe disso. Então, para que cada um possa colaborar. E nós conseguimos alcançar o objetivo só através de campanha. Então, eu acho que devia gastar um dinheiro com isso aí com a população para fazer campanhas, para que nós possamos resolver esse problema da queimada. E depois, na próxima indicação, se os vereadores pudessem, nós precisamos fazer uma indicação aí com muita urgência e urgentíssima a respeito das invasões em Nova Serrana, fazer uma campanha para que a gente consiga, através dos políticos, arrumar verba, onde que seja que for, da Coab, fazer um projeto habitacional para quê? Para que não vá falar que o pessoal invade porque não tem lugar de morar. Então, vamos levar um projeto de infraestrutura, de habitação, para quê? Que possa exigir mais das pessoas que estão invadindo, porque as invasões só levam a favela no futuro, só levam problema no futuro, todo mundo sabe disso. Só que nós estamos vendo aí, todo mundo está colocando máscara na boca e parece que está colocando máscara nos olhos também. Então, acho que nós não podemos ficar a ler isso. Quem anda na cidade, vocês vão ver o problema da invasão. Todo ano, na época de mudança de prefeito, acontece em Nova Serrana e é grave.
Então, a Câmara dos Vereadores é responsável. Então, aqui eu coloco a responsabilidade sobre mim e sobre todos vocês, meus caros colegas, meus colegas. Então, vamos trabalhar junto, vamos ver o que nós podemos fazer. Viu, presidente? Obrigado. Muito bem, Hamilton. Mais algum vereador? Fazer uso com a palavra. Boa noite, presidente. Com a palavra, vereador Idalino. Boa noite, presidente, os colegas vereadores. Cumprimentar aqui, né, o pessoal que está aqui visitando hoje, seja bem-vindo, os internautas. Quero falar, primeiro quero parabenizar o colega vereador Vantuí pela indicação dele do nome lá da Beatriz, que é uma pessoa que fez muito bem no bairro do Planalto e na região ali, que fazia do trabalho, ela gostava do trabalho que ela fazia. Então, era uma pessoa que dedicava mesmo seu tempo, o seu serviço às famílias, principalmente as famílias mais carentes, que ela fazia questão de ir casa em casa, conversar com cada cidadão. Então, ela fazia muita falta. Então, parabéns, Vantuí, que ela merece, e se tem todo o meu apoio. E a indicação minha nessa noite é que seja colocada a iluminação e asfaltar a rua projetada do bairro Esplanada. E quero aproveitar nessa noite que hoje eu vi um vídeo, como vai chegar daqui uns dias, chega o período chuvoso, eu vi um vídeo de um vereador que fez um projeto de lei do bueiro inteligente em Divinópolis, onde ele fez um teste, o bueiro inteligente, o que é? Coloca no bueiro uma caixa, né, uma grade, e nessa grade é colocada a tampa com grade. Quando o período de chuva, toda a sujeira que vem se encosta dentro do bueiro. E não vai, a sujeira, garrafa PET, essas coisas não vai para o rio, para não contaminar. E no outro dia, o pessoal da limpeza só vem, pega aquele caixote ali, despeja dentro do caminhão. Então, é um serviço prático, economiza muito, não vai nada de sujeira para o meio ambiente. Ele chama bueiro inteligente. Eu já tenho esse projeto de lei nessa casa, gostaria muito que o executivo fizesse pelo menos um bueiro desse, um caixote desse, uma grade, e colocasse para fazer um teste, porque eu tenho certeza que o meio ambiente vai agradar. E também tem a gente vê que o semáforo de Nova Serrana é muito crítico, muito caótico, é muito antigo, né? A aparelhagem não é tão boa. Tem também um projeto nessa casa, que é meu, colocar todo o semáforo com energia solar. Economia muito boa, né? É difícil dar problema quando é energia solar. Então, já foi aprovado nessa casa. Gostaria também que colocasse em prática. É economia para o município. Não vai gastar energia, né? Vai dar poucas mãos de obra. Então, fica aí para todos os vereadores essa dica. Muito obrigado, boa noite a todos. Mais algum vereador que não fez uso da palavra? Com a palavra, vereador Adalberto. Boa noite, presidente, boa noite a todos, boa noite, pessoal que está aqui presente, a Arca de Noel. Presidente, eu queria falar a respeito da minha indicação que eu fiz aqui da Rua Tupis, de toda a Rua Tupis ali do bairro Marisa, que sobe da área central até toda a rua, entendeu? É um recapeamento na rua inteira, não é tapar buraco, é igual o Remirto falou, chega, né, você tapa um buraco aqui, tapa outro ali, não significa muita coisa, entendeu? E a rua realmente lá está muito ruim. Então, hoje, a minha indicação é essa, viu? Muito obrigado. Parabéns, vereador. Ali realmente está precisando mesmo, no recapeamento ali. Bem lembrado. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Aquele vereador que não usou a palavra ainda? Vereador Zé Faquinha. Com a palavra, vereador. Boa noite, presidente, colegas vereadores, internautas, a imprensa está aqui com o Tiago, o pessoal da Arca de Noé, parabéns para vocês mais uma vez. Presidente, hoje eu quero só falar da minha indicação hoje, lá do bairro Amaral, para estar fazendo a pavimentação asfáltica na rua Atenas, onde tem muita poeira e muito buraco, para ver se o executivo pode estar fazendo a pavimentação asfáltica naquela rua para nós lá. Boa noite, presidente. Obrigado. Vereadora Terezinha, com a palavra. Obrigada. Quero, nessa noite, cumprimentar ao público aqui presente. Muito obrigado pela presença de vocês. Cumprimentar todos os assessores, servidores dessa casa, a imprensa aqui presente, a todos os vereadores, em especial o presidente, que aceitou o nosso pedido para que essa reunião possa acontecer, porque, com certeza, alguma mudança foi feita e nós precisamos de ter acesso a todas as mudanças
para poder, assim, estar informando a população. Que eu acredito que todos os vereadores já devem ter recebido em seus gabinetes, ou até mesmo ligações, para saber como que vai ser com esse novo contrato. Então, é só mesmo para um esclarecimento à população. E cumprimentar também a todos que estão nos acompanhando através da internet, parabenizar o Vantuir pela escolha do nome, viu, Vantuir? Parabéns, viu? Sua escolha foi brilhante. Uma pessoa que fez muito, né? E que faz muita falta. Parabéns. E dizer também, gente, que quando a gente pede uma reunião, eu acredito que não pode ser para muito tempo à frente, porque nós não sabemos o dia que vai ser a inauguração. E nós precisamos fazer a reunião antes que o hospital seja inaugurado. E eu acredito que o presidente deve pensar da mesma forma que eu, e desde já agradeço a sua atenção. Muito bem, vereadora. Mais algum vereador? Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Sandro Moretti. Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, pessoal aí da Arca de Noé. Boa noite para vocês, internautas. Falar da minha indicação no bairro Antônio Venâncio. Indicação que construa uma quadra poliesportiva lá no bairro, já que o bairro é populoso e um grande número de crianças e adolescentes praticam esportes na rua há muitos anos. A pedido da Cristiane, que faz parte da Associação de Moradores do bairro, ela que me procurou aí, que luta há anos para construir uma quadra poliesportiva no bairro, e atendendo esse pedido dela e do pessoal da associação, do Halley também, pois o bairro tem um grande número de crianças e necessita realmente dessa quadra poliesportiva, não só para o bairro, mas como também para toda a região. Só isso, boa noite. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das matérias do Executivo Municipal e do Legislativo Municipal. Matérias do Executivo Municipal. Ofício Gabinete 385/2020, que encaminha o projeto de lei 052, que denomina CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, a ser instalada no bairro Jardim dos Lagos. Matéria do Legislativo Municipal. Projeto de lei 050 institui o Junho Violeta de prevenção e conscientização contra quaisquer tipos de violência contra os idosos no município de Nova Serrana e dá outras providências, de autoria do vereador Jadir Chanel. Projeto de lei 051/2020 dispõe sobre a denominação da Avenida Geraldo José Amaral, atual Avenida A, localizada no bairro Pouso Alegre, e dá outras providências de autoria do vereador professor William Barcelos. Projeto de lei 053 dispõe sobre a denominação da rua no âmbito do município de Nova Serrana e dá outras providências de autoria do vereador Cabral. Indicação 069, que indica a sessão da sala de cirurgia do Centro de Zoonoses em dias previamente agendados para que as entidades voluntárias de proteção à vida animal possam realizar trabalhos voluntários de castração de cães e gatos, de autoria do vereador professor William Barcelos. Indicação 75/2020, que indica que sejam promovidas campanhas publicitárias com o objetivo de incentivar os proprietários de imóveis urbanos vagos à obrigatoriedade de limpeza dos lotes de acordo com a Lei 2010/2009, considerando, inclusive, que se iniciará nos próximos meses um período do qual queimadas em lotes vagos ocorrem com muita frequência, ocasionando muitas doenças respiratórias, de autoria do vereador Remirto José Pedro. Indicação 077 indica que se estude a possibilidade de fazer a melhoria de saneamento básico, bem como encanamento de água, esgoto, asfaltamento, junto à empresa de iluminação pública, providências quanto à questão de iluminação pública na rua projetada bairro Esplanada, de autoria do vereador Chiquinho do Planalto. Indicação 078, que indica que seja construída uma cobertura na unidade básica de saúde no bairro Novo Horizonte, Conceição Elias, cobertura essa que atenderá em especial os pacientes que fazem a prática de atividades físicas.
de autoria do vereador José Alberto Fonseca Silva. Indicação 079, que indica que se estude a possibilidade de construir uma unidade básica de saúde no bairro Campo Belo, de autoria do vereador Pastor Giovanni Máximo. Indicação 081/2020, que indica que se estude a possibilidade de se construir uma quadra poliesportiva no bairro Antônio Venâncio, de autoria do vereador Sandro Moretti. Indicação 082/2020, que indica que tão logo seja possível, recapeie o asfalto de toda a rua Tupis, do centro ao bairro Marizia do Amaral, em Nova Serrana, de autoria do vereador Dóia Ceará. Indicação 083 indica o nome da senhora Maria Beatriz Lucas para a denominação da unidade básica da família, que será inaugurada no bairro Campo Belo, onde atenderá também o bairro Amaral, de autoria do vereador Vantuir Paraguai. Indicação 085, que indica que se tome providência na rua Atenas, bairro Amaral. A mencionada rua precisa urgente de pavimentação asfáltica, que é de suma importância para o bairro, gerando qualidade de vida, oportunizando melhor a trafegabilidade dos veículos e pedestres, de autoria do vereador Zé Faquinha. Peço aos vereadores que tomem assento aos devidos lugares e conforme parágrafo 1º do artigo 142 do Regimento Interno, permaneçam sentados aqueles que concordam com as indicações lidas. Declaro aprovadas as indicações 069, 075, 077, 78, 079, 081, 082, 083 e 085/2020. Passaremos agora à discussão e votação das matérias que constam em pauta. Projeto de Lei 047/2020, que convalida o artigo 4º da Lei número 2716/2019, de 13 de novembro de 2019, de autoria do Executivo Municipal. Coloco agora em discussão o projeto de Lei 047/2020. Em discussão o projeto. Com a palavra, vereador Jadir. Presidente, esse projeto é apenas revalidando, porque esse projeto foi aprovado em novembro do ano passado. Então, ele constava na projeção de 2019. Então, agora, esse ano, que o banco liberou o empréstimo. Então, é necessário que convalide esse empréstimo para esse ano, que passou, no caso, o banco pôde fazer, foi esse ano. Ou seja, vereador, é um projeto sem vício, né? Correto, presidente. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador William. Presidente, eu acho que tem muita gente querendo fazer uso da palavra, né? Não sei por que eles estão olhando aí um para os outros, mas esse projeto, quando ele tramitou por essa casa, eu votei contra esse projeto. Eu não sou contra nenhuma das benfeitorias que foram citadas, apenas sou contra a forma pela qual foi feito. Eu pedi que, na época, fosse recortado em ata o meu voto, que fosse nominal a votação, posicionamento de cada um dos vereadores, e pedi que a ata fosse gentilmente encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Por quê? Trata-se de uma contratação direta, vereador Remildo. Não houve licitação. Foi uma lei aprovada para contratar com o Banco do Brasil. Aí você fala, não, mas tem nada a ver. Tem a ver. Vamos imaginar que não seja figura do Banco do Brasil, seja figura de um empresário qualquer. Vamos imaginar que o Walter lá fosse um empresário. O prefeito falava, vou mandar um projeto para a Câmara para contratar um empréstimo junto ao Walter. Aí o que vocês falariam comigo? Não, você vai fazer um projeto de lei autorizando contrair um empréstimo, aí muitas pessoas interessadas vão se apresentar, entre elas pode ser o Walter, por que não? E quem se enquadrar no processo licitatório vence e contratará. Aí naquela ocasião eu solicitei da presidente Terezinha que
fizesse consulta ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, foi mês de novembro, se não me falha a memória. A vereadora Terezinha está até manuseando, né, vereadora, o documento. Eu nem quis cópia, porque eu sei muito bem o teor desse documento. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais entregou no mês passado, mês de maio, a resposta à consulta. E na resposta, disse que não iria responder objetivamente a pergunta. A vereadora Terezinha vai falar qual que era a pergunta, na primeira página. A pergunta foi direta. Pode o município contratar diretamente com bancos oficiais, entre eles Caixa Econômica Federal, sem licitação? O Tribunal de Contas falou o seguinte: essa consulta eu nem mereço responder, porque já respondi para vários e vários municípios. E a resposta é não. Não pode contratar. Sem licitação, não. Aí, quando eu peguei agora o projeto, veio um contrato já com o Banco do Brasil. E se vocês manusearem aí até o anexo de número 2, é a página de número 20 de vocês, hein? Item 5.3, relação de documentos que deve ser apresentado ao Banco do Brasil. Em casos específicos da contratação direta, licitação dispensada, dispensável ou inexigível, publicação do ato de retificação de dispensa ou inelegibilidade, caracterizando a situação justificadora, expondo motivos da escolha do contratado e atestando que o processo foi instruído observando o disposto na Lei 8.666/93 e demais disposições legais aplicáveis. A Lei 8.666 é a Lei de Licitações. Então, eu gostaria, né, até de fazer um requerimento, presidente, de cópia, indiferente do resultado dessa reunião, de cópia ao Executivo de documentos entregues ao Banco do Brasil em cumprimento ao item 5.3, anexo 2, do contrato de financiamento número 20/00361-7. E chama a atenção por algumas cláusulas. Cláusula 8ª do contrato, deve estar lá na página 7. A linha A. Comprovação da publicação deste contrato ou do seu extrato na imprensa oficial do município até o 5º dia útil do mês seguinte ao ano, aliás, ao da sua assinatura, ao mês, né? Em atendimento ao parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal 8.666, a Lei de Licitações 93. É interessante, né? Porque eu coloco que vou seguir a Lei de Licitações até para publicação do contrato, atendendo lá o parágrafo 1º do artigo 61, mas eu não sigo o princípio do processo licitatório para poder fazer a contratação direta. Ou seja, eu sei que a lei existe, eu vou cumprir somente a parte que me interessa, que é a publicação. Chama a atenção da cláusula 6ª, já entrando até no mérito, para não perder a oportunidade de falar novamente os mesmos motivos expostos quando a tramitação desse projeto. Cláusula 6ª, parágrafo 3º. O presente contrato vencerá em 10 de junho de 2018. Está correto, doutora? Para retificar, então vai ter que assinar de novo. Um aditivo, as partes vão assinar. Perfeito. Então nós temos aí só um erro material no contrato. Chama atenção para o caput também nesse artigo. O período de carência, por isso nós pedimos o contrato da outra vez. Lembra, Remito, que eu falei assim, eu queria ver o contrato. Período de carência. A população tem que saber o que é um período de carência. Ou seja, quanto que eu vou começar a pagar? O principal da dívida decorrente desse contrato será pago ao financiador, no caso, né, o Banco do Brasil, em 84 prestações mensais sucessivas e iguais, na forma SAC. Nós temos duas tabelas, né? Price e SAC. Depois eu gostaria que vocês analisassem a diferença delas. A Price é aquela que vem caindo, a SAC é aquela que vem se mantendo, tem correções com base no índice oficial. Depois converse com o gerente de um banco, pergunta qual que é a melhor, se é fazer a Price ou se é fazer a SAC.
vencendo a primeira prestação em 10 de julho de 2021. Ou seja, esse contrato tem uma carência de 12 meses, a primeira parcela vai ser paga em julho de 2021, em 84 parcelas, com encargos financeiros de 187% ao ano, a 87%, mas não é do montante, não, da taxa CDI. E fora uma série de outros encargos. É interessante? É, mas poderia ter proposta melhor? Sim. E como eu teria proposta melhor? Licitação? Que não teve. Então, presidente, diante de todo o exposto, nada contra as obras que vão ser realizadas. E outra coisa, não quer dizer nada aqui meu voto, porque a lei já foi aprovada. Está fazendo só adequação na ficha. E esta casa votou no ano passado o direito ao executivo de mexer à sua maneira 12% do orçamento, mais um percentual sobre superávit, que eu já cuidei de explicar na reunião passada, como que funciona. Então, tem condição de fazer sem consulta à casa. Está querendo é um crédito suplementar para não ter que mexer naqueles 12%, e tendo em vista que pode ser feito dessa maneira, eu mantenho meu voto no não. E quanto à questão de ter licitação, de ter descumprido a questão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o Tribunal de Contas, a partir de denúncia que será levada, que irá resolver essa questão, e nos próximos anos a gente terá a resposta de quem estava ou não com a razão. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Jadir. Eu queria solicitar que o secretário fizesse a leitura de um documento que eu coloquei à mão dele, até para sanar algumas dúvidas do colega vereador pré-candidato a prefeito, porque ele citou a carência... Obrigado. Exatamente. Ele citou a carência com medo de sobrar dívida para ele pagar depois. Mas... Obrigado pela confiança também. A parte da brincadeira, por favor, peça a leitura na íntegra. Palavra, vereador. Análise da consulta número 108-24-22 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e operação de crédito no valor de 5 milhões junto ao Banco Brasil. Primeiro, do relatório, foi solicitada a esta Procuradoria a análise dos termos da consulta número 108-82-422 do Tribunal de Contas de Minas Gerais, tendo em vista a operação de crédito no valor de 5 milhões de reais, junto ao Banco Brasil, destinada à modernização da administração, melhoria da qualidade do gasto público do município e ainda para a segurança pública, iluminação pública, proporcionando melhoria no atendimento à população e ampliação da eficiência operacional, autorizada pela Lei Municipal 2.716/2019. Da fundamentação, após consulta realizada pela então presidente da Câmara de Nova Serrana, Terezinha Célia do Carmo Silveira, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais remeteu o questionamento a uma consulta a outro município e assim entendeu. Conforme relatado, embora esta casa não tenha enfrentado, de forma direta e objetiva, questionamentos nos exatos termos suscitados pelo consulente, o tema de que se trata a presente consulta já fora objeto de deliberação. Com efeito, esclarece a Coordenadoria de Sistematização e Publicação das Deliberações e Jurisprudências nos autos da consulta 83-3285 de minha relatoria, este Tribunal de Contas, na sessão de 8/8/2012, ao classificar o contrato de arrendamento mercantil ou leasing financeiro como operação de crédito. Esta Corte de Contas entendeu não existir impedimento legal para a celebração deste ajuste, desde que seja apresentada a justificativa consistente em relação à escolha da modalidade e que o contrato seja precedido de autorização legislativa de procedimento licitatório de autorização do Ministério da Fazenda e que seja observado os dispositivos da Lei 6.099/74 e da Resolução Bacen 2.309/96, bem como o princípio da economicidade,
Ao final, conclui o plenário deste tribunal, quando da apreciação da consulta em comento, município pode realizar contrato de arrendamento mercantil leasing na modalidade financeiro, desde que a contratação seja precedida de consistente motivação com relação à opção pela modalidade, especialmente quanto à economicidade de procedimento licitatório e de que se observe os termos da Lei 6.099/74 e da Resolução Bacen 2.309/96, necessária ainda para a adoção de arrendamento mercantil financeiro, a autorização legislativa e do Ministério da Fazenda por ser operação de crédito. A contratação deverá ser classificada como operação de crédito nos termos do artigo 3º da Resolução 43/2001 do Senado Federal e também do artigo 29 do inciso 3º da Lei Complementar Federal 1001 de 2000. Conforme se depreende da resposta à consulta efetuada pela vereadora, a operação de crédito que necessita de processo licitatório é o leasing financeiro, arrendamento mercantil. Vejamos a emenda da consulta 83.3285. Emenda: locação de máquinas, equipamento e veículos, opção e doação dos bens ao final dos pagamentos, incompatibilidade com o intuito da doação, óbice ao princípio da competitividade da proposta mais vantajosa, confusão entre serviço de locação em compra-com, pagamentos em parcela, subversão à lógica da licitação, opção de compra dos bens no curso ou ao final do contrato, possibilidade na modalidade de arrendamento mercantil leasing financeiro, requisitos, antecipação das parcelas, possibilidades apenas em tese, requisitos, classificação como crédito especial, legislação de regência precedente, consulta número 74.8953.1. O município não pode contratar serviço de locação de máquina, equipamento e veículos, estabelecendo o objeto da licitação que, ao final do contrato, os equipamentos alugados deverão ser doados ao locatário. Ponto 2 e 3. Tendo em vista a impossibilidade de o município contratar o serviço de locação de equipamento na cláusula que obrigue a doação ao final dos pagamentos, restaram prejudicadas as respostas aos questionamentos relativos à possibilidade do município autorizar ou não a empresa contratada a calcionar junto à instituição financeira os seus direitos creditórios do contrato de locação com a doação ao final dos pagamentos e a possibilidade desse contrato ultrapassar mais o exercício financeiro. Ponto 4. O município não pode promover licitação e celebração contrato cujo o objeto seja aluguel de bens com opção de compra no curso contratual ou final. Pode, entretanto, realizar contrato de arrendamento mercantil leasing na modalidade financeira. Destaque a contratação seja precedida de consistente motivação com relação à opção pela modalidade, especialmente quanto à economicidade de procedimento licitatório e de que se observe os termos da Lei 6.099/74 da Resolução Bacen 2.309/96. Necessária ainda para a adoção de arrendamento mercantil financeiro, a autorização legislativa e o Ministério da Fazenda por ser operação de crédito. Quanto à possibilidade de administração pública realizar contrato de arrendamento mercantil leasing financeiro, estabelecendo a possibilidade de opção pela compra do equipamento arrendado antes do término da vigência contratual, ou seja, se antecipadas as parcelas, entende-se viável, em tese, mediante a necessária observância das rigorosas condições do artigo 65 da Lei de Licitação, dos prazos previstos na Resolução Bacen 2309/96 e do princípio da economicidade, pontos 5 e 6,
Nos casos de arrendamento mercantil lins financeiro, a contratação deverá ser classificada como operação de crédito, nos termos do artigo 3º da Resolução 43/2001 do Senado Federal e também do artigo 29 do inciso 3º da Lei Complementar Federal 101/2000. Recomenda-se ao consulente a leitura da consulta 7489/53, disponível no portal deste Tribunal da Internet. Segundo o conceito extraído da própria consulta, o leasing é a modalidade de contrato comercial caracterizado por um financiamento indireto, que consiste, primeiro, em alugar, em vez de vender, com possibilidade de futura aquisição do bem locado. É este tipo de operação de crédito que o TCE de Minas Gerais entende ser necessária a realização de licitação. O contrato pretendido pelo município de Nova Serrana não se trata de leasing financeiro, mas sim de financiamento para aquisição de equipamentos e estudo destinado à modernização, melhoria da qualidade do gasto público e ainda para a segurança pública e iluminação pública, nos exatos termos da lei municipal autorizada. A operação de crédito que o Tribunal de Contas entende ser necessário prévio procedimento licitatório é a locação de bens com possibilidade de futura aquisição dos bens locados, o que não é o caso. Da conclusão, por todo o exposto, salvo melhor juízo, entendemos que a operação de crédito que o Tribunal de Contas de Minas Gerais entende ser necessária a prévia licitação é o leasing financeiro arrendamento mercantil. Sendo assim, a operação de crédito pretendida pelo município não prescinde o procedimento licitatório, posto tratar-se de financiamento para aquisição de equipamentos e não locação com futura possibilidade de compra do bem locado, como ocorre no links financeiro. É o parecer, Nova Serrana, 27 de junho de 2020. Presidente, só a complementação, dos 19 vereadores pagos pela população, os 13 que estão em exercício foram convidados para essa reunião na segunda-feira, às 10 horas da manhã, no Poder Executivo. Apenas apareceu 7. Então, eu gostaria que o secretário passasse essa cópia ao colega William, para ele ter já em mãos, né, uma cópia do relato. Obrigado. Presidente, é justamente essa cópia que eu também gostaria de requerer, porque é um parecer jurídico da Prefeitura. É o entendimento que a Prefeitura tem acerca da matéria. O nosso parecer jurídico da Câmara, desde o ano passado, é contrário. Ou seja, são dois entendimentos em cima da mesma norma, da mesma regra. Agora, em relação a convite para poder tratar dessa matéria no Executivo, de fato foram 7 vereadores. E eu até justifico, porque eu não entendi muito bem o sentido de levantar essa questão, porque quando nós precisamos do prefeito aqui para resolver questões da Câmara, ele faz a gente ir lá. Então, quando ele tiver problema para resolver de lá, que venha até aqui. Obrigado, presidente. O vereador levantou o nome da procuradora, que falou que deu parecer ao contrário. Eu gostaria que a doutora Márcia se manifestasse. Já houve também uma confusão aqui. Não falei o nome dela. Não, mas quem deu... Não falei. Você falou que o parecer da Câmara foi desfavorável. Então eu gostaria de ouvir... Não, o parecer foi desfavorável. Doutor Omar Lenine deu parecer. Eu gostaria de ouvir a procuradora, Nós doutora não podemos, Márcia. presidente, misturar alhos com bugalhos. Ela pode ter dado parecer favorável neste projeto. Nós estamos falando da contratação. Mas como que você vai saber se é só pelo Banco Brasil se não fizer a licitação? oferecida, era somente pelo Banco do Brasil.
Isso está no site da... Foi uma informação que nós recebemos, mas sim, o presidente, não aprova. O ano passado, quando tramitou o projeto de lei 096/2019, que autorizava essa linha de crédito, o parecer do analista legislativo dessa casa foi mesmo observado, no entendimento dele, que precisaria de licitação. No entanto, quando nós discutimos esse projeto perante as comissões, esse não é o entendimento da procuradora. Por quê? Foi solicitado documentos ao Executivo e nós temos, inclusive, no site da Câmara, a informação de que essa linha de crédito ela era fornecida somente para o Banco Oficial, o Banco do Brasil. Tá? Então, se é uma linha de crédito que só o Banco do Brasil fornecia, não tem como haver competitividade. Tá? Então, eu, como procuradora da Casa, tanto o ano passado quanto esse ano, eu sou favorável ao processo. Esse projeto que nós estamos tratando, presidente, o parecer jurídico de qualquer um, esse de hoje, seria favorável. É questão de mudança de dotação orçamentária. Eu só estou questionando o contrato em si, que não é nem essa matéria, é o assunto, mas não é o voto. O voto é para mudança orçamentária. A mudança eu não vou concordar, porque se eu não concordei quando a tramitação do projeto, eu vou concordar a mudança de dotação. O dinheiro já está na conta, já fez o contrato, já está garantido que o dinheiro vai chegar. Agora, como que vai usar ele? Como diz, se vire nos 30%, tem 12% para poder manusear, que já foi autorizado, inclusive, por mim. Tem mais ainda o superávit das dotações do ano passado. Então, assim, em termos de documentação, eu faço questão de sair ainda hoje aqui com a cópia desse parecer aí da Procuradoria da Câmara, aliás, da Prefeitura. É muito importante. E é importante também que se registre que foi dada informação que essa linha de crédito só o Banco do Brasil tem. Eu vou começar a oferecer produtos exclusivos para a Prefeitura também. Produtos exclusivos, exclusivíssimos. Porque a consulta que a vereadora Terezinha fez, a pergunta aí, ela pode falar melhor, ela é bem clara e está na primeira página. O que foi perguntado ao Tribunal de Contas, está bem claro aí, está cristalino. Então, eu não posso engolir uma resposta lá do Executivo, de uma pergunta que eu perguntei ao Tribunal de Contas. Né? Então, basicamente é isso, presidente, vamos seguir com a votação. Né? Mais algum vereador? Presidente, eu quero só fazer uma leitura da conclusão aqui também do parecer contábil, que eu creio que é muito importante, para não entrar nos pormenores do parecer contábil, mas sim na conclusão. O projeto de lei 047/2020, sobre a ótica contábil e orçamentária, atende aos requisitos da Lei Federal 4.320 de 1964 e da Lei 2.730/2019. LOA e do entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, destacando apenas que, caso este projeto seja aprovado, os créditos adicionais aqui autorizados com lastro nos recursos de contrato devem relacionar-se estritamente à finalidade estipulada no instrumento do ajuste celebrado. E é a finalidade do projeto, é atender realmente aquilo que está no corpo do projeto, é o que condiz também aqui pela relatoria contábil. Isso também traz uma segurança melhor para todos nós. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, como é do conhecimento de todo esse projeto aí, no ano, quando ele foi apresentado nessa casa, eu pedi vista nele, porque entendia naquela oportunidade que não tinha que votar esse projeto, fazer dívida para o próximo prefeito pagar, porque vocês lembram muito bem a discussão que foi desse projeto no ano passado. Inclusive, tem vários projetos que foram aprovados no ano passado, que até hoje não foi concluído, que é questão de asfalto, que a gente tem cobrado nessa casa quase que de 15 em 15 dias. Até hoje ainda tem várias ruas sem asfalto na nossa região, a gente tem cobrado isso dessa casa. Esse projeto, naquela oportunidade, se eu não me engano, nós foi 4 vereadores que votaram contrário. Naquela oportunidade ele falou que era um cheque em branco, e eu continuo com aquele mesmo pensamento. Eu sou contrário a esse projeto, para fazer dívidas para os próximos administradores pagar, não concordo. Vou continuar com o mesmo pensamento do ano passado. Voto contra esse projeto. Coloca agora em votação. Com a palavra, vereadora Terezinha.
Realmente, existe sim essa pergunta, e ela é da seguinte forma: é legal a contratação pelo Poder Executivo Municipal de empréstimos bancários, inclusive em bancos oficiais como o Banco do Brasil S.A., sem a realização de processo licitatório? Essa é a pergunta que consta aqui, não sou eu que estou falando. Isso aqui é dados da consulta, número do processo 1082-2422, data da atuação 11/11/2019. Quando esse projeto deu entrada nessa casa, meu voto foi contrário. A minha fundamentação foi não concordar com empréstimos, porque poderia conseguir emendas parlamentares, sendo assim não acumularia dívidas. Da mesma forma, é o meu posicionamento hoje. Meu voto é não. Presidente. Com a palavra, vereador. É certo, se algum dos colegas não quiser fazer uso da palavra, eu aguardo. Algum vereador aí quer fazer uso da palavra, aquele que não fez uso? Com a palavra, vereador Pastor Giovani. É importante também que a população esteja atenta também, né, essas conjunções aqui técnicas, jurídicas, às vezes elas podem até confundir, de certa forma, as pessoas que vão ser beneficiadas. Parte do princípio, primeiro, veja bem, serão 250 câmeras de segurança espalhadas para toda a cidade. A iluminação de LED, ela vai pegar todos os corredores principais da nossa cidade, não só o centro, mas também os bairros. Então, ao mesmo tempo, se nós formos analisar, esse dinheiro que está sendo investido, não é um gasto, não é uma dívida, é um investimento na cidade, e a gente pode perceber que a implantação da iluminação de LED, ela tem um benefício e torna parte desse dinheiro até sustentar, porque nós vamos ter uma economia em relação à iluminação de LED e essa já existente, que será de grande benefício para a nossa população e vai ter uma economia muito grande nesse aspecto. Então, no dia que nós fomos, eu fui testemunha junto na assinatura do contrato, até o presidente também estava lá na hora, eu vejo que é um empreendimento que nós estamos fazendo e que ele tem a sua autossustentabilidade pelos recursos e pelo benefício que vai trazer para a nossa população. Então, é com muita tranquilidade, né? O professor sabe que eu tenho um respeito por ele, pela forma como ele tem trabalhado nesta casa, respeito todos os demais vereadores que têm o seu posicionamento, e é direito de cada um, mas eu só queria fazer essa colocação aqui, para também justificar o meu voto, de forma que eu creio que Nova Serrana vai finalizar esse ano de 2020, eu creio tendo você vai ter uma visibilidade da nossa cidade bem diferente da que nós estamos hoje, devido ao benefício que vai trazer a aprovação a convalidação, melhor dizendo, desse projeto. Muito obrigado. Presidente. Com a palavra, vereador Remirta. Na época da discussão do projeto, até eu procurei o gerente do Banco Brasil, realmente esse dinheiro estava disposto no Banco Brasil. Então, eu também concordo que teria que fazer realmente com o Banco Brasil. E se os juros, se o secretário de Economia do município achou de acordo, eu concordo. Só que o município vai entrando em dívida, né, que parece que são 84 prestações, não é isso? Se dividir por 12, são 7 anos. Então, o município vai ter uma dívida arrastar aí por 7 anos. Eu só faço as minhas interrogações, é o seguinte, questão disso aí, é questão do administrador, não é do legislativo, as questões de prioridade no nosso município. Luz LED, tudo bem, a cidade vai ficar mais iluminada, vai ficar mais bonita, mas eu volto a falar, nós temos problema grave, então que o executivo também olhasse o problema da habitacional em Nova Serrana, eu volto a falar, o problema de invasões é muito grave, gente, é muito grave. O problema ambiental é muito grave. Daqui 7 anos nós vamos estar pagando ainda. E o problema ambiental, nós gastamos muito pouco.
Senhor presidente, pedir para o executivo o que foi gasto nesses 3 anos, o que foi gasto no meio ambiente, para a gente ver o que nós fizemos. Então, o problema de Nova Serrana ambiental é muito grave. Isso aí é o futuro de Nova Serrana. Quando há as enchentes, nós vemos a calamidade, nós ficamos aí a léu, né? Todo mundo, aquela insegurança, quem está no centro vai perder o seu comércio, perder sua moradia. Então é muito grave. Nós temos problemas essenciais. Eu acho que devemos fazer esse financiamento, sim, mas devemos não esquecer os problemas ambientais e os problemas habitacionais da nossa cidade, presidente. Senhor presidente, eu ainda não falei ainda. Sim. Não falei ainda. Gostaria de fazer uma pergunta ao Remirto. Vai ficar 84 pagamentos para outros que vierem pagar, né? O senhor pode me dizer se tem pagamentos que esse prefeito está fazendo de outras gestões? Ou se ele chegou já estava tudo quitado, não estava devendo nada, os outros que estiveram atrás dele? Só que gostaria de saber se o senhor sabe. Não, eu sei que tem dívidas. Então tá eu bom. acho que... só você isso. foi vereador, você fala que foi vereador há 11 anos, não é isso? Então você já deve ter passado por vários motivos. Então você tem que ver que a cidade tem que caminhar, Vantuil. Então, assim, você tem que analisar qual que é a prioridade do município. Porque não é pouco dinheiro, são 5 milhões. Então acho que nós temos que analisar qual é a prioridade. Colocar a luz de LED é a prioridade? Se for, parabéns para o município. Eu acho que tem que aproveitar o dinheiro. Mas nós temos que buscar coisa mais efetiva para a cidade. Você sabe que o problema de enchentes é grave em Nova Serrana. O problema dos loteamentos que tem aí é grave. Você vai ver, tomara que eu esteja errado, mas o problema de incêndio futuramente na Nova Serrana é muito grave, o problema habitacional é muito grave. Você vai ali no Monte Serra hoje, quanto de barracão que tem, aquilo é um grave problema para nós. Então, assim, a gente tem que ser coerente para ver qual que é a prioridade nossa. Vamos buscar investimento? Vamos, não tem problema o outro prefeito pagar, mas que nós colocamos as coisas na balança, as coisas têm que andar sustentável. Não adianta você desenvolver só por um lado, tem que desenvolver, tem que andar como um todo. O que eu sempre bato não é porque o meio ambiente. É lógico, porque é na sua área. Não. O problema ambiental é um problema grave na cidade. Estão falando aí você pode ver as indicações nossas. É asfaltar rua. Por que está asfaltando rua? É porque foi coisa errada. Você era vereador que há 11 anos, os vereadores que deixaram passar, deixou entregar loteamento sem rua de asfalto, sem esgoto. O nosso amigo aqui, o Chiquinho do Planalto, fez um ir para colocar a rua de esgoto. É um absurdo isso, fazer indicação para o município fazer rede de esgoto, o empreendedor já devia ter feito, tá entendendo? Então, assim, eu acho que nós devíamos reunir mais, nós temos reunido pouco. Você falou que nós estamos reunindo muito, reunindo para alguma coisa que eu acho que não leva a nada. Então, nós teríamos que reunir mais e ver quais que são os problemas principais da cidade, você sabe me falar? Então, assim, nós teríamos que reunir, cada um tem um pensamento, para a gente, ao que nós saímos daqui, Nova Serrana está no caminho certo. Não adianta a cidade ser a cidade que mais cresce no estado. E os problemas sociais, entendeu? Eu concordo com você. Entendi. Obrigado pela resposta. Presidente. Uma palavra, vereador. Nesse projeto passado, eu votei nele favorável. Né? Hoje, o pensamento totalmente muda. A gente está vendo a discussão de cada vereador aqui. É o momento, naquela ocasião, realmente eu votei favorável, porque nós tínhamos um bom tempo para frente, quase 2 anos para frente, né? Tem condições. Eu vejo que todos os finais de mandato, de todas as gestões que passou aqui na Nova Serrana, quase todo final de mandato, eles começam a fazer muita dívida. Então aí é preocupante. Então hoje eu estou aprendendo, porque final de mandato, uma crise dessa, a gente tem prioridade sim, e concordo plenamente com o vereador Remito. Remito, nas suas colocações, está de parabéns. Realmente é momento a gente pensar, porque a gente está vendo a cultura, está vendo o meio ambiente, está vendo limpeza urbana, essas coisas, realmente está ficando falho, está precisando de investir mais. Né? Educação a gente está vendo, a saúde está sendo investido. Eu vejo que tem mais prioridade. Se fosse uma outra data, eu votaria a favor. Mas agora, final de mandato agora, eu me preocupo. Então, eu me preocupo sim, porque depois lá na frente eu vou ser cobrado. Mas fulano, se você não tivesse votado, eu não estava pagando essa dívida. Então, é preocupante. Final de mandato, todo final de mandato, tem problema sim. Quando o prefeito já entra com aquela dívida grande para pagar. Eu sei, o Eusébio está pagando dívida do passado. Tenho certeza que está pagando. Agora o outro prefeito que vir vai começar. Então, assim, eu não vou me arriscar, não. Esse projeto nós tínhamos que ter discutido melhor.
né, para entender melhor, entendeu? Nessa noite, eu vou decidir, na última hora, que todo mundo votar, eu vou votar. Eu não sei como que vou dar meu voto, mas mais de 80% eu acredito que eu não vou votar contra. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Parabéns aos dois vereadores pela exposição. Remir, parabéns pela sua exposição. Como foi falado, eu não sei se todo vereador é assim, mas o pedido hoje mesmo, eu fui cobrado, um morador lá do Capão, que mora há 6 anos, ele tem o poste lá, ele não tem como pôr energia na casa dele. Aí nós vamos dar o capricho de colocar luz de LED em algumas ruas da cidade, enquanto tem vários moradores que não tem asfalto. Então, senhor presidente, eu acredito que nós fazer uma dívida para deixar para o próximo prefeito que for entrar aqui, para fazer isso que está sendo aqui, eu sou totalmente contrário. Eu acho que nós, vereadores, não podemos deixar isso passar nessa casa. Isso é uma vergonha para nós, se isso for aprovado aqui nessa noite. Presidente. Com a palavra, vereador. Eu não queria falar mais, mas tem coisa que obriga a gente a falar. A questão é a seguinte, foi dito da outra vez que as lâmpadas, os braços que vão ser trocados nas ruas principais irão para aqueles postes que está apenas o poste e não tem luminária. Então, eles serão contemplados. Outra, eu creio que agora, pelo menos os nobres colegas, acredito que na maioria, trocou as lâmpadas de suas casas. Será que não lembra qual foi a economia que gerou? Porque a própria economia, ao trocar esses corredores de lâmpada, ele automaticamente já vai pagar o juro, mais do que o juro. E outra, a visibilidade. O que a cidade vai ganhar? Eu vou ter maior orgulho de trabalhar a campanha e falar assim, eu votei a favor, a cidade está bonita porque eu participei disso. Obrigado, presidente. Lembrando, vereador, das mais de 250 câmaras também, que Nova Serrana terá um avanço muito importante na segurança. Com a palavra, vereadora Terezinha. Só quero fazer um esclarecimento. Eu não sou contra a nenhuma benfeitoria que é feita em Nova Serrana. Eu sou contra o empréstimo. E aqui nós estamos falando do empréstimo. Eu não sou contra. Tudo que é de bem para a cidade, eu sou favorável. Porque eu moro nela e eu quero melhor, tá? Para todos nós, mas sou contra o empréstimo. Presidente, só alertando, a lei do empréstimo nós já votamos ela no ano passado. O que está sendo discutido aqui é a questão da dotação orçamentária e que o prefeito tem condição de fazer a mudança sem consultar a Câmara. Ele quer mais liberdade para poder manusear o orçamento, isso é fato. Agora, em relação àquela questão de ser contrato exclusivo, que é uma linha que só o Banco do Brasil dispõe, na época foi feito um ofício da vereadora Terezinha ao Executivo, até mesmo deve ser em função de pedidos feitos pelos parlamentares em conjunto com ela, solicitando cópia do contrato. E a responsável pelo Departamento de Contratos, a senhora Denilce Elaine Ribeiro, em papel timbrado da Prefeitura, respondeu nos seguintes termos: declaro para os devidos fins que a solicitação da minuta do contrato de empréstimo quanto ao projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e dar outras providências, no valor de R$5 milhões, não será disponibilizado pela instituição neste momento, somente após a entrega da lei e a documentação restante. As minutas do banco são alteradas de acordo com cada operação de crédito e encaminhadas para que possamos fazer a análise. Como que é um produto exclusivo se você não tem uma minuta e que vai analisar os termos de acordo com a aprovação da lei? Que tipo de exclusividade que seria essa? Tá. Basicamente, fora isso, sem questionar, claro, os avanços, a economicidade que pode gerar a questão de LED, eu tenho acompanhado desde o início dessa gestão, e os suplentes não estavam aqui ainda, discussões com profissionais de Divinópolis. Importante ressaltar que a nossa procuradora do município, doutora Fernanda Bechelene, é da cidade de Carmo do Cajuru. Lá em Carmo do Cajuru foi oferecido a implantação de serviço de LED. E como que vai ser lá?
A empresa vai chegar, vai colocar as lâmpadas e vai receber com base na economia ou com aquilo que o município iria pagar de taxa. Entendeu? Então, é esse tipo de questão. Lá eles estão pensando em energia solar para poder gerar essa energia, inclusive da iluminação pública. Essa proposta foi apresentada ao município de Nova Serrana, não sei porquê, não houve interesse, isso eu tenho certeza. As mesmas empresas que procuram as prefeituras em volta, procuram Nova Serrana também. Só que muitas das ações não têm interesse, não gasta, não compra, não licita, não faz esse tipo de contrato. E quanto às câmeras, reafirmo, importantíssimas. Mas como eu avisei em 2019, eu volto a dizer, 250 câmeras. Não são essas de olho vivo que vocês estão vendo aí, não. São câmeras para reconhecimento e decodificação de placas, para aumentar as infrações de trânsito com a municipalização do trânsito. Que fique claro isso. Não é olho vivo, monitoramento para ver incidência de criminalidade. Pode até ter esse reflexo, mas o objetivo principal é, sem dúvida, a geração de infrações de trânsito, de multas. Obrigado. Presidente. Vamos colocar em votação, vereador, que esse projeto foi mais do que falado. Você não... Mas uns falam demais, outros não falam nada, Ricardo. Ainda está errado, hein? Tem que deixar todo mundo falar. Sim, pode falar. Não, o pessoal da Arca do Noé está aqui, né? Semana passada, ficou de se marcar para nós lá no vereador, nós estamos em discussão nesse não, projeto. Eu sei. Depois nós vamos falar sobre esse assunto. Vou voltar na palavra do Remirto. Então, vamos se unir, o Remirto falou, então vamos se unir para ver se a gente consegue resolver alguma coisa. O Remirto acabou de falar aqui, né? Mas não tem união, hein? Qual que é a união que nós temos, nós três aqui? Para resolver alguma coisa. Não tem, nós briga, sai resolvido aqui. Amanhã vamos para um lado, outro para outro, não vai correr atrás do detalhe das coisas que é para arrumar, que é resolvido aqui, ué. É igual o Remirto acabou de falar aí, a resposta para o Vantuí, ué. Eu fui favorável da primeira vez e essa vez sou favorável também ao projeto. Coloca agora em votação o projeto de lei 047/2020. Em votação. Presidente, votei sim, tá? Aliás, não confirmei, né? Na verdade não é que eu votei sim, é porque eu votei aqui e não confirmou lá, mas é porque eu não tinha apertado a tecla. Vereador Jadir. Declaro aprovado o projeto de lei 047/2020 por 7 votos favoráveis e 4 votos contrários. Parecer da comissão processante referente à portaria 039/2020. A comissão processante referente à portaria 039/2020 aprovou o parecer no dia 29 de junho de 2020, opinando pelo prosseguimento do processo em relação ao vereador Jadir Antônio de Oliveira e o arquivamento no que se trata do vereador Giovanni Máximo Silva. Sendo assim, conforme decreto-lei número 201/1967, o plenário desta Casa deve deliberar sobre o arquivamento ou não da denúncia em desfavor do vereador Giovanni Máximo Silva. Solicita ao senhor secretário, vereador Pastor Giovanni Máximo, que proceda a leitura integral do relatório. Parecer da comissão processante. Com a palavra, vereador Pastor Giovanni. Comissão processante, portaria 39, de 26/5/2020. Parecer decreto-lei número 201/1967, artigo 5º do inciso 3, relatório. Osmar Fernandes dos Santos requeriu a abertura de processo de cassação dos mandatos dos vereadores Jadir Antônio de Oliveira e Giovanni Máximo Silva pela quebra de decoro parlamentar, afirmando que o primeiro, Jadir Antônio de Oliveira, no exercício do mandato de vereador em Nova Serrana, Minas Gerais, ciente da proibição legal e constitucional, nomeou para o cargo de assessor parlamentar Douglas Rodrigo da Silva Leão, o qual é casado com Jaine Franciele de Oliveira Leão, sobrinha do denunciado Jadir Antônio de Oliveira.
caracterizando o nepotismo em razão do parentesco de terceiro grau por afinidade. Que o denunciado Giovanni Máximo Silva era o vereador presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, Minas Gerais, e no dia 2/1 de 2017, concretizou a referida nomeação, esclarecendo que ele sabia do parentesco entre o denunciado Jadir Antônio de Oliveira e o assessor Douglas Rodrigo da Silva Leão, porque isso era conhecido por todos os vereadores à época, e que os fatos foram apurados no inquérito civil público 0452-19.000142-3, no qual foi celebrado o termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público, Jadir Antônio de Oliveira e Douglas Rodrigues da Silva Leão, no dia 20/2 de 2020, tendo esses últimos reconhecido a prática do ato ilegal e imoral. Ao final, pede o processamento da denúncia e a decretação da perda do mandato dos denunciados. A denúncia vem instruída com documentos e foi lida em plenário na 15ª reunião ordinária desta Casa, realizada no dia 26/5 de 2020, ocasião em que foi recebida, formando-se a comissão processante por sorteio de 3 vereadores. Os denunciados apresentaram defesa e rebateram os argumentos do denunciante, requerendo o arquivamento da denúncia. O denunciante apresentou novos documentos, dos quais os denunciados tomaram conhecimento. É o relatório. Fundamentação. Em primeiro lugar, o denunciante Osmar Fernandes dos Santos é vereador neste município de Nova Serrana, Minas Gerais, o que demonstra que ele é considerado eleitor para os fins de propor processo de cassação conforme previsto no Decreto-Lei 201/1967. O afastamento do denunciado ao exercício do mandato não altera sua condição de eleitor, porque se trata de decisão judicial provisória. Portanto, deve-se ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa. Os argumentos do denunciado referente à ilegitimidade passiva a inépcia da denúncia são, na verdade, argumentos de mérito e serão analisados a seguir. Quanto ao denunciado vereador Giovanni Máximo Silva, pelo que consta da denúncia, ele era presidente desta Casa e apenas homologou a nomeação de Douglas Rodrigues da Silva Leão no cargo de assessor parlamentar, por indicação do denunciado vereador Jadir Antônio de Oliveira. Naquela ocasião, o ex-assessor Douglas Rodrigo da Silva Leão assinou a declaração de inexistência de nepotismo, ou seja, negando qualquer parentesco com o vereador Jadir Antônio de Oliveira, conforme consta dos documentos que instruíram a denúncia, folha 21. Portanto, não há sequer indício da prática de ato ilícito pelo denunciado vereador Giovanni Máximo Silva. O denunciante afirmou a denúncia que o fato era como é, do conhecimento de todos os vereadores em exercício à época, na Câmara Municipal, página 8. Porém, é importante esclarecer que este relator não sabia do fato e só tomou conhecimento do alegado parentesco na data da leitura da denúncia em plenário. Também é importante falar que o denunciante Osmar Fernandes dos Santos foi presidente nesta Casa durante todo o ano de 2018 e até o início do mês de maio de 2019, quando foi afastado pela Justiça, como é do conhecimento de todos. Então, pelo que foi afirmado na denúncia, o denunciante também tinha conhecimento do alegado parentesco quando era presidente desta Casa, da Câmara. Depois do afastamento do denunciante, determinado pela Justiça, assumiu a presidência desta Casa a vereadora Terezinha Célia do Carmo Silveira, quando o assessor Douglas Rodrigo da Silva Leão não mais trabalhava nesta Casa. Portanto, na minha opinião, não existe nem mesmo indício de que o denunciado vereador Giovanni Máximo Silva tivesse conhecimento da suposta irregularidade na nomeação do ex-assessor Douglas Rodrigues da Silva Leão pelo vereador Jadir Antônio de Oliveira. Quanto ao vereador Jadir Antônio de Oliveira, existem indícios de sua autoria e da materialidade do fato que lhe foi imputado na denúncia.
Os documentos que foram apresentados pelo denunciante revelam que o denunciado vereador Jadir Antônio de Oliveira celebrou termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, no qual reconheceu o parentesco com seu assessor Douglas Rodrigo da Silva Leão, e que caracterizaria improbidade administrativa. Embora o próprio Ministério Público tenha reconhecido a inexistência de dano ao erário e entendido suficiente a pena de multa civil no termo de ajustamento de conduta, nesta caso, os referidos indícios autorizam o prosseguimento da denúncia quanto ao denunciado vereador Jadir Antônio de Oliveira. As demais alegações da defesa não impedem o prosseguimento do processo, porque nessa fase é suficiente a existência de indícios de autoria da materialidade. Em razão disso, minha opinião é para que o processo tenha seguimento com relação ao denunciado vereador Jadir Antônio de Oliveira. Conclusão. Diante do exposto, meu parecer é pelo arquivamento da denúncia apresentada por Osmar Fernandes dos Santos quanto ao vereador Giovanni Máximo Silva e pelo prosseguimento quanto ao vereador Jadir Antônio de Oliveira. Solicitamos a designação de reunião para leitura, publicação e deliberação sobre este parecer pela comissão processante. As matérias relativas às provas serão objeto de deliberação na fase de instrução. Nova Serrana, Minas Gerais, 24 de junho de 2020, vereador Idalino Rodrigues da Silva, relator. Com a palavra, vereador Jadir. Presidente, eu acredito que o pastor Giovanni gostaria de falar alguma coisa. Eu queria pedir Vossa Excelência que eu pudesse falar, trazer minha fala, depois da votação. Pode ser? Sim. Tá ok, obrigado. Coloco agora em votação o relatório e parecer da comissão processante no que se refere ao arquivamento da denúncia em desfavor do vereador Giovanni Máximo Silva. Lembrando que, para ser aprovado, carece do voto da maioria dos presentes em votação aberta, e o presidente não vota. Para esclarecer, vota sim para arquivar ou vota não para continuar o processo em desfavor do vereador Giovanni Máximo Silva. Então, vota sim para arquivar ou vota não para continuar o processo. Em votação. Presidente, só ressaltando que a votação é apenas relacionada ao arquivamento do vereador pastor Giovanni. Quero lembrar que, para esclarecer, vota sim para arquivar ou vota não para continuar o processo em desfavor do vereador Giovanni Máximo Silva. Para arquivar. Votando sim, vai arquivar o processo. Vai arquivar o processo contra. Vai arquivar o processo do pastor Giovanni. E votando não, vai continuar o processo. Em votação. Presidente, só para justificar, porque passou para votação direto, mas o meu entendimento, e desde o início era nesse mesmo sentido, é que o presidente da Câmara, seja ele pastor Giovanni ou qualquer outro que tenha passado por esta casa, não assume responsabilidade pela contratação de assessores de gabinetes de terceiros. Tanto que tem um termo de responsabilidade que cada vereador assina relacionado a seus assessores. Então, desde o início, eu não concordava com a inclusão do vereador pastor Giovanni Escol, e por essa razão eu estou votando pelo arquivamento. Em votação, vereadores. Vota. Não, o pastor Giovanni, só quero consultar o jurídico. O pastor Giovanni vota? Aprovado. Então está desconsiderado o voto. Então está desconsiderado o voto do pastor Giovanni. Então, declaro arquivado por 10 votos favoráveis. O jurídico, por favor, Ricardo Tobias vota, né? Não. Perfeito. Isso. Arquivamento? Perfeito. Então, 9. Né? Então, foram considerados 10 votos sim, 9 votos. 9 votos
para arquivar e um voto que foi da Terezinha do Salão para continuar. Então, está arquivado contra o processo de cassação em favor ao pastor Giovanni. Agora, com a palavra, o vereador Jadir. Presidente, todo esse transtorno, esse acontecimento inédito, eu acho que não só em Nova Serrana, mas quase que em Minas. Não, teve outras cidades também que tiveram, né, em Minas, né? Mas Nova Serrana foi um agito que foi em repercussão nacional. Isso tudo foi porque o Jadir Antônio de Oliveira prestou uma notícia crime. Notícia crime porque é o seguinte: quem abriu a denúncia foi o Ministério Público, a Justiça, a qual o juiz colocou uma liminar sobre afastamento dos vereadores acusados de assessores fantasmas. Eu não vou entrar no mérito, a questão do parecer, porque isso nós vamos discutir na reunião depois. Eu gostaria apenas de pedir, já que está aqui o colega Tiago, do Jornal Popular, e também as rádios, a imprensa no geral, de preferência até de Divinópolis, que tem sempre acompanhado os trabalhos do Legislativo, que, por favor, quando anunciar a reunião da portaria 39, porque aqui cabe, mantendo o distanciamento, um bom número de jornalistas. É muito interessante que a população venha entender a discussão, a denúncia, porque a denúncia, o acusador é um ladrão. Isso aí já está decretado. O acusador é um ladrão. Agora, isso aí nós vamos discutir depois, no segmento. Mas, presidente, eu queria só trazer mais uma questão, aproveitando a palavra do Remirto. O vereador Remirto, um cara muito sensato, inteligente, ele trouxe que a casa está gastando em torno de quase R$500 mil por mês. Agora, e ele falou sobre a questão seguinte, que a lei sobre não cumprir a lei. Se não for cumprir a lei do município, nós podemos fechar o poder legislativo e deixar apenas a lei estadual e federal. Nós temos aqui o regimento interno, a lei orgânica do município é para ser seguida. Ou então não precisa do poder legislativo municipal, se não for seguir a lei orgânica. Eu vou ser breve. No artigo 66, no parágrafo 2º, está aqui: nos casos do inciso 1º, 2º, 3º e 4º, a perda de mandato será decidida pela Câmara por voto secreto da maioria absoluta, mediante a provocação da respectiva mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Não vou seguir o resto. Questão seguinte: o regimento fala que tem que ser partido, ou então a mesa. Agora vem pessoas que não têm um mínimo de entendimento e vem fazer denúncia. Isso aqui não pode virar casa de mãe Joana, não. Ou então vamos fechar o poder legislativo e deixar o Estado trazer, porque nós temos lei para ser cumprida. Então eu peço aos nobres vereadores, à mesa diretora, que tome atento. Nós temos a lei, tem que ser respeitada a nossa lei. Ou do contrário, vamos fechar esse poder legislativo. Então fica aqui o meu registro, a minha indignação, porque está virando bagunça. Até teve ameaça, que até estaria aqui, né? Um dos denunciantes, não veio, tá bom. Mas a questão é o seguinte: nós vamos seguir. Então eu peço, por favor, a mídia, compareça quando for reunião da portaria 39. Nós temos que botar ordem na nossa cidade. Quem está sendo denunciado? Eu peço, traga alguma coisa errada que eu fiz. Eu quero ver comprovar crime. Eu quero que comprova crime. Porque estão falando aí que eu cometi crime. Nós vamos ver. Obrigado, presidente. Vamos seguir. Nós temos tempo, tem um processo ainda. Nós vamos sambar. Nós vamos mostrar que aqui tem lei. Aqui tem que fazer cumprir a lei. Doa quem doer. Obrigado, senhor presidente. Não havendo outro assunto a ser tratado, declaro... Senhor presidente, por favor. Excelentíssimo senhor presidente. Com a palavra, vereador Walter.
Só queria fazer um questionamento com o senhor aqui. Aquele projeto muito bom, que já foi aprovado pela Câmara, o senhor não deixou o Moçano falar. Um projeto que é de suma importância. Da próxima vez, o senhor já pediu, mandou para votação. Mas, ô vereador, você não manifestou, ainda eu perguntei a algum mas vereador. Depois que ele falou, ia falar. A Terezinha falou, o Zé Alberto falou, aí o Moçano ficou para trás. Para perguntar para o senhor ver lá. Quando for assim, o senhor se manifesta na hora. O senhor abre seu microfone e fala, ô, presidente, eu quero a palavra. Então se manifesta. Eu perguntei se alguém queria manifestar, todos ficaram calados. Então se manifesta, por favor. O senhor já julgou em votação, na hora que o Moçano ia falar. Se manifesta, por gentileza. Senhor presidente, só 20 segundos. Sim. Gostaria de parabenizar o pessoal aqui da Arca de Noé. Primeira vez que eu vejo. Vem numa semana para reivindicar e vem na outra para assistir a reunião. Então a gente marca reuniões aqui, muita gente pede que não dá em nada. Então vou desafiar alguns vereadores aí, que gostam de marcar muitas reuniões, para ver o que pode fazer para eles, para ajudar eles. Porque a gente marcar reunião, a população fica sabendo, eles já estão sabendo. Mas o que vai resolver? Vamos, se alguém puder falar aí para eles, o que pode resolver, principalmente o nobre colega, que pediu o seu assessor para ir lá, dar uma olhada, o que o senhor pode ajudar eles lá, para a castração que eles mais precisam? Só isso, a reunião está acabando, se o senhor não puder responder, o senhor responde na próxima. Presidente, obrigado. Lembrando que amanhã às 9 horas terá uma reunião juntamente com os integrantes da Arca de Noé, lá na prefeitura, no gabinete do prefeito, juntamente com a secretária Glaucia. Você convida todos os vereadores a fazer parte também dessa reunião amanhã às 9 horas. Presidente, só respondendo a questão, do vereador Vantuir, o que essa casa poderia fazer de início, ela já fez. Ela disponibilizou o espaço dessa Câmara para a visibilidade da ONG Arca de Noé. Já estamos com a disponibilização da Câmara para, no momento oportuno, fazer o reconhecimento da utilidade pública da entidade. Já tivemos 2 aprovações de indicação, uma na semana anterior, relacionada à inclusão do tema proteção à vida animal nas grades curriculares das escolas municipais e, de modo especial, na Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo, a partir desse momento, já está aberta a receber a ONG. Hoje nós aprovamos a indicação da cessão do espaço de cirurgia para castração e caberá a ela amanhã, reunido com o prefeito, que é quem tem a caneta que vai decidir, bater o martelo. Acho que nós retomamos somente se elas tiverem sucesso. Por quê? Nós não vamos lá fazer reunião para poder fazer palanque, ou seja, agora é uma relação entre eles e o Executivo. A nossa parte nós fizemos, e agora nós só reassumimos para outras temáticas relacionadas à causa, novas temáticas, novas demandas, ou, se não, para cobrar aquilo que pode ser compromissado amanhã e que não venha na prática ser adotado. Mas o nosso compromisso, nós fizemos. Tá bom? Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Quero dar os parabéns ao Willian pela exposição e dizer que não foi citado o nome pelo novo vereador, mas quer dizer que eles já sabem, a Arca de Noé, que eu estou à disposição, qualquer coisa que tiver no nosso alcance que nós puder estar fazendo, o meu gabinete está de portas abertas, e também a casa, como já foi falado, e pedir ao senhor para, como foi votado aqui, para que prevaleça a vontade da maioria a respeito do Santa Mônica, e estão pedindo o senhor para marcar a reunião antes do recesso. Foi vereadores aí que pediu para marcar para agosto, mas nós pedimos que respeite a nossa vontade, que é antes do recesso. Pediu o senhor para o senhor escolher uma data, pode ser 7 horas da noite, que nós estamos, eu não posso falar pelos outros, mas eu estou sempre à disposição, qualquer dia que marcar, 7 horas da noite, para nós estar tratando do assunto do Hospital Santa Mônica, e está ouvindo toda a população através das redes sociais, que nós, devido a essa pandemia, e que, infelizmente, ela está agravando, nós não podemos, a população estar aqui marcando presença, porque tenho certeza que, se as portas tivessem abertas, a população estava toda presente. Então, o meio que a gente tem é as redes sociais, para a pessoa estar manifestando e estar convidando aí o responsável pela Secretaria de Saúde, pelo Santa Mônica, e também o Sindicato dos Servidores,
representando os servidores, na pessoa da dona Sônia e também do advogado. Então, gostaria de estar pedindo ao senhor para providenciar uma data o mais breve possível antes do nosso recesso. Vamos estar vendo essa data aí, vereador. Vereador Walter, quer fazer uso da palavra? Senhor presidente, eu estou me... Vereador Santo Moretti, fazer uso da palavra? Vereador Idalino, com a palavra. Eu só ia pedir retirado, porque meu filho está no hospital, já tem um tempinho lá, está me aguardando lá e aí estou... Não havendo outro assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente reunião ordinária. Boa noite a todos.